Olá, eu sou Rosiane, sou aluna de Medicina da UFVJM e juntamente com a Camila, Natan, Vitor, Jéssica e Isabela, nós construímos uma cartografia de controvérsias sobre tratamentos precoces contra a Covid-19. O ano de 2020 ele foi marcado por uma nova realidade que assolou o mundo todo, o novo coronavírus, que foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, e de lá se espalhou por todo o planeta, configurando uma pandemia global. Os problemas decorrentes dessa nova doença são incalculáveis, pois além da perda de quase 2 milhões de vidas, nós percebemos que o SARS-CoV-2 causou impactos não só na saúde, mas em todos os âmbitos da sociedade. Diante desse cenário atual, a busca por um tratamento eficaz nesse contexto da pandemia tornou-se extremamente necessária e urgente. Assim, alguns medicamentos com eficácia comprovada contra outras doenças passaram a ser testados contra a Covid-19, como a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, entre outros. Logo após entender a relevância desses temas, construímos uma cartografia de controvérsias, baseadas nas ideias de Bruno Latour e sua teoria ator-rede. A controvérsia sobre o uso desses medicamentos para o tratamento da Covid se dá porque, por um lado, a cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina demonstraram atividade antiviral contra o SARS-CoV-2 em estudos in vitro. Por outro lado, não há estudos suficientes em humanos que comprovam a eficácia deles e os seus possíveis efeitos colaterais. Para a montagem dessa cartografia, foram utilizadas 3 reportagens que abordavam o assunto de tratamento precoce para a Covid-19. A primeira reportagem tem como título A polêmica sobre o tratamento precoce para a Covid-19, criticado por entidades médicas, e está no site da BBC Brasil. A segunda foi Tratamento precoce contra a Covid-19 é defendido por médicos para aumentar a chance de cura, e está no site do governo federal. E a última reportagem foi Ivermectina, o que a ciência diz sobre a nova cloroquina, e está no site da UOL. Após o levantamento dos hactantes e seus interesses, encontramos 66 hactantes humanos e não humanos, que se comunicavam em uma rede de 1.399 arestas de interação. No canto superior esquerdo, podemos ver os círculos em azul claro que representam os hactantes pandemia e Covid-19. O fato desses dois representantes se relacionarem com todos os outros hactantes da cartografia fez com que eles apresentassem uma área circular maior. Podemos observar na coloração verde, no centro da cartografia, os medicamentos, vitaminas e suplementos alimentares citados nas reportagens. Eles são vitamina E, anticoagulante, vitamina D, corticoide, dexametasona, vitamina C, zinco, nitoxosanida, ivermectina, azitromicina e cloroquina/hidroxicloroquina, que foram organizados de forma circular, sendo os 3 medicamentos centrais os mais citados. A busca constante por medicamentos que combatessem o coronavírus levou à publicação de vários estudos e testes em fases iniciais, e a divulgação desses resultados preliminares in vitro trouxe à população a perspectiva de cura rápida. Assim, observa-se que foram criados 2 grupos discordantes. De um lado, uma população a favor do uso de medicamentos para prevenção e tratamento precoce, e que se submete a tratamentos não científicos como caminho para vencer a pandemia. Essas pessoas são apoiadas por figuras públicas como o presidente Jair Bolsonaro e pela disseminação de informações e fake news em redes e mídias sociais. De outro lado, há a população que, apoiada na ciência e nas evidências científicas, mostram que, infelizmente, o uso desse medicamento não é eficaz contra a patologia e ainda podem apresentar riscos à saúde dos indivíduos que se submetem a tal uso. Agrupamento cinza. Nos dias atuais, vivemos uma sociedade conectada. O tempo todo surgem novas informações sobre diversos assuntos. E com a pandemia do coronavírus não seria diferente. A cada dia surgem novas informações sobre fato, informações, por exemplo, como tratamentos precoces. No entanto, essa informação exacerbada tem o seu lado negativo, o que gerou uma complicação, uma superprocura por medicamentos que antes não tinham esse grande mercado. Observa-se que na mídia, rádios, jornais e principalmente redes sociais, temos várias informações sobre esses medicamentos como fonte de cura ou prevenção ao vírus, porém nenhum possui comprovação científica sobre seus benefícios em relação ao Covid-19. As redes sociais são onde essas informações estão sendo mais disseminadas, e isso leva a grande parte da população a acreditar fielmente no resultado das medicações e acabam por comprar essas medicações confiando em boatos e informações sem comprovação científica de eficácia. No entanto, nós não vemos isso apenas entre a grande massa populacional,
temos que observar também que entre muitos profissionais da saúde e algumas figuras públicas brasileiras que incentivam o uso dessas medicações, dessas substâncias, como medidas profiláticas e como tratamento da doença. Existe também um grupo de aproximadamente 10 mil médicos espalhados pelo Brasil que defendem o tratamento precoce contra a Covid-19 como uma forma de melhorar as chances de cura da doença. Os representantes desse grupo tiveram um encontro no Palácio do Planalto e defenderam que suas experiências clínicas têm demonstrado um sucesso a partir da estratégia de já tratar na apresentação dos primeiros sintomas. Nós podemos perceber na cartografia, na cor azul, que médicos e pacientes se encontram em destaque, pois protagonizam essa área da rede devido à enorme quantidade de conexões que fazem com os demais habitantes da cartografia. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chibabo, não existe nenhuma evidência científica de que a ivermectina funcione contra o coronavírus, e essa posição é defendida por inúmeros médicos. Por outro lado, existe uma grande parte desses profissionais que recomendam e receitam não só a ivermectina, como também hidroxicloroquina e azitromicina. Alguns hospitais utilizam essas medicações em casos graves da doença, enquanto outros recomendam o tratamento em fase inicial. Assim, os habitantes da saúde estão divididos em torno desse assunto tão controverso. Se por um lado um grupo defende o tratamento precoce e profilático, por outro há aqueles que preferem aguardar até que estudos científicos reconheçam com segurança quais medicamentos devem ser eficazes contra a Covid. Bom, em amarelo, eu vou falar do grupo dos habitantes que são relacionados à ciência, já que mais do que nunca, agora na pandemia, a gente percebeu a necessidade das pesquisas clínicas para buscar tratamentos e curas. Nesse sentido, a gente tem a Universidade de Oxford, que ela é responsável por vários desses estudos, e ela estabeleceu que a hidroxicloroquina não trouxe benefícios para pacientes hospitalizados. Por ter uma credibilidade mundial, as suas descobertas elas servem como base para decisões de várias organizações, como a OMS e a Sociedade Brasileira de Saúde, que ambas repudiam o tratamento precoce. Além disso, a gente percebeu que na mídia começaram a aparecer vários termos científicos que nunca tinham aparecido antes, como por exemplo, a gente tem os estudos observacionais, estudos preliminares e estudos in vitro. Esses estudos eles são usados como base de argumento de ambos os lados. Pelo lado que defende o tratamento precoce, eles dizem que esses estudos já são suficientes para estabelecer um tratamento. Mas o lado que é contra o tratamento precoce, ele diz que esses estudos eles são apenas uma das partes de uma pesquisa, eles não são randomizados e eles podem ter muitos vieses. Outra agitante são experiências clínicas. Mesmo sem comprovação científica, vários médicos eles defendem o uso do tratamento precoce e defendem até a associação desses remédios. E tudo isso baseado nas experiências deles nos hospitais e nos consultórios. E as informações elas são compartilhadas por meio de aplicativos. A visão desses médicos ela está em consonância com a visão do presidente Jair Bolsonaro. Logo, concluindo, a gente nota que o território da ciência ele é altamente disputado, tanto pelo lado que é contra o uso dos medicamentos para o tratamento precoce, quanto pelo lado que é a favor. No lado direito da rede, na cor rosa, é possível observar os habitantes que se relacionam com a adoção do uso dos medicamentos como a hidroxicloroquina, a ivermectina e a azitromicina para o tratamento precoce dos doentes. Desde o início da pandemia, a busca por tratamentos para o coronavírus foi grande, o que criou na população um sentimento imediatista e muita ansiedade, fazendo com que o compartilhamento de notícias e de fake news crescesse muito. Em meio ao cenário instável do país, o discurso do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ficou muito marcado, pelo fato de ele defender o uso dos remédios citados. Além disso, o governo federal e a indústria farmacêutica seguiram a linha de pensamento adotada pelo presidente. O debate se tornou cada vez mais caloroso ao longo do tempo, sendo dois os focos principais das discussões. Inicialmente, entrou em pauta o debate sobre os benefícios comprovados cientificamente da adoção do tratamento precoce, uma vez que várias instituições de pesquisa não conseguiram provar tais benefícios. Por outro lado, algumas pessoas que ingeriram a hidroxicloroquina tiveram melhores em seus quadros, gerando dúvidas em uma parcela da população. Outro foco das discussões foi a liberdade de escolha dos médicos para receitar as medicações mediante consentimento do paciente. Tal liberdade foi defendida pelos grupos favoráveis ao uso de um tratamento individualizado, o qual consistiria em análises isoladas, permitindo maior segurança no consumo dos remédios. Além disso, algo a ser ressaltado é que, com a liberdade adquirida pelas pessoas, cresceu a incidência da automedicação, fator extremamente prejudicial à saúde dos pacientes.
no agrupamento vermelho, a gente tem aquelas organizações equitantes que se posicionam contra os tratamentos precoces da Covid-19. Os interesses desse agrupamento estão voltados para a saúde dos pacientes, então eles visam estabelecer protocolos seguros e cientificamente comprovados que diminuam o contágio pela Covid-19 e tratem de forma eficaz casos leves, moderados e graves da doença, diminuindo o número de mortes e se aproximando de uma possível cura para a Covid-19. O posicionamento desse grupo acerca dos tratamentos precoces contra a Covid se baseia principalmente em comprovação científica. Então, devido à falta de estudos completos e randomizados sobre a eficácia dos medicamentos e vitaminas do agrupamento verde na profilaxia ou tratamento precoce da Covid-19, faz com que essas organizações não apoiem o uso off-label desses medicamentos. Quanto à relação do agrupamento vermelho com os demais agrupamentos, a gente nota que no verde estão aqueles medicamentos que são alvo das discussões. No amarelo, a gente tem representada a ciência, que é a base do posicionamento do agrupamento vermelho. No agrupamento azul, a gente tem aqueles actantes que são alvo dos interesses do agrupamento vermelho, no caso, médicos e pacientes, que as organizações visam orientar e protocolos que as mesmas visam estabelecer. A gente pode notar também uma oposição entre o agrupamento rosa e o agrupamento vermelho, ao passo que o agrupamento rosa é a favor do tratamento precoce e ainda se vale do agrupamento cinza para difundir o uso desses medicamentos em verde. Sendo assim, nessa cartografia é possível notar nitidamente a presença de dois grupos de opiniões conflitantes que geram a controvérsia. A discordância surge da busca por um medicamento que ponha fim à pandemia e que possibilite o restabelecimento da vida normal da população.